Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma edição do Café Internacional aqui na DSRI, Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais do IFMT. E hoje nós estamos com um convidado muito especial do campus Cuiabá. Nosso convidado hoje é o professor Júlio Rezende. Tudo bem, Júlio? Tudo ótimo. Primeiramente agradeço o convite e parabenizo pelo trabalho, que é incrível. Obrigado. Júlio, conte pra gente o que você faz no campus Cuiabá, a sua área de atuação e quanto tempo você está no campus. Eu trabalho no IFMT desde 2012, sou professor, sou apaixonado pela profissão e eu trabalho na área de políticas públicas em turismo, planejamento do turismo e ao mesmo tempo ética e sustentabilidade. Eu transito entre essas duas áreas. Ótimo. E hoje o Júlio veio especialmente aqui na DSRI para contar um pouco da sua experiência na Espanha. O Júlio fez o doutorado na Espanha e viveu experiências incríveis com a família e por esse motivo, e por outros também, ele veio aqui contar pra gente um pouco dessa experiência. Júlio, conte pra gente, desde o início, como foi a ideia de ir pra Espanha com a família, de planejar a sua estadia lá durante o período que você ficou, como foi esse processo? Primeiro, João, eu aprendi em casa a importância da formação das viagens e das imersões culturais, né? Então esse da Espanha foi o terceiro intercâmbio que eu fiz. Fiz um aos 17 anos, de um ano na Nova Zelândia, depois um de 2 meses numa família em Havana, Cuba, e esse foi o terceiro intercâmbio que eu fiz. Eu fiquei 4, 5 anos planejando para isso. E eu consegui fazer dentro do doutorado como um doutorado sanduíche. Então eu fiz um ano na Universidade da Corunha. Foi uma experiência maravilhosa, incrível. E eu fui com a família. Fui com meus 2 filhos, Alan e Alex, e minha esposa Josi. Então a preparação foi minha, foi da minha pesquisa, mas também foi da família. Coletivo. Foi uma preparação coletiva. Você pensando assim em todos. Um passo que você dava, você já pensava em como eles também iam caminhar com você. Claro, tanto a parte financeira, que é um desafio, quanto a parte de preparação mesmo mental para a experiência, né? A gente contava historinhas, a gente fazia desenhos, eles tinham, antes de ir, eles tinham 8 anos, fizeram 9 lá. E eu sabia da importância da experiência cultural para eles. A língua é um dos aprendizados, mas é um dentre muitos aprendizados muito importantes. Essa capacidade de ver o mundo com o olhar do outro, aquele sabor que você não está acostumado de uma comida muito diferente, que aos poucos vai fazendo parte do seu repertório do sabor, os sotaques, a literatura, a música. Então, ver o mundo pelo olhar do outro é muito enriquecedor. E eu queria que meus filhos tivessem essa oportunidade, minha esposa e eu, mais uma vez. Com certeza. E o Júlio disse algo importante, que ele fez o doutorado sanduíche, né? Que você fez uma parte na Espanha. E o seu doutorado foi aqui pela UFMT, no programa de pós-graduação em educação, né? E aí você concluiu um pouco o trabalho lá, fez um pouco da sua pesquisa lá também. E como que foi o contato com a universidade na Espanha? Como que foi você conhecer uma outra instituição? Como é que foi essa... Foi maravilhoso. O primeiro passo foi assim, eu comuniquei a minha orientadora daqui, a professora Michele Sato, que eu gostaria de fazer o sanduíche. E ela, muito prontamente, começou a ligar para parceiros, pesquisadores que ela tinha, e essa parceira da Espanha, a professora Araceli Passos, que a gente chama de Bolle carinhosamente, foi prontamente, respondeu prontamente e disse que eu podia ir. E aí o primeiro contato foi através da carta de aceite e depois as documentações, que foram muitas documentações burocráticas, porque eu estava aí com a família, e o segundo contato mesmo foi lá, eu não a conhecia. Mas uma pessoa maravilhosa, com uma visão de mundo muito ampla, me recebeu assim, como se fosse da família, foi incrível. E, imagina, e a questão do seu planejamento em relação à caminhada que você fez, que é algo que realmente o Júlio inclusive já fez um vídeo sobre isso no canal dele do YouTube, que eu chamo Júlio Rezende, seu canal, e ele colocou um pouco da experiência dele ali, bem resumida, né, da caminhada que ele fez por Santiago de Compostela. Isso, a minha pesquisa
eu trato de aprendizados do eu, do outro e do mundo em longas caminhadas. Então, aprendizados existenciais, de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, ao mesmo tempo aprendizados sobre a paisagem, as pessoas e a cultura e a política, etc. Então, eu já faço em Minas há 15 anos caminhadas em montanha, que eu gosto muito, sempre de 8 dias. E era uma parte da minha pesquisa, e eu pensei, por que não ampliar na rota mais conhecida do mundo de peregrinação, que é o Caminho de Santiago, né? O Caminho de Santiago, no ano de 1200, 1 milhão de pessoas percorriam. Hoje em dia, cerca de 500, 600 mil. Então, nós percorremos 500 quilômetros, eu e minha esposa fomos a pé e os 2 meninos de bicicleta. Foi super interessante. 500 quilômetros, 30 dias, dormindo em albergues públicos, privados, albergues voluntários das igrejas. E foi uma experiência incrível. Nós nos planejamos preparando os meninos para andar de bicicleta, comprando os equipamentos e ao mesmo tempo a pesquisa, que foi fazendo uma nova imersão numa realidade diferente. Se aqui eu caminhava 8, lá seriam 30 dias. Então você começa a descobrir que os 30 dias dá tempo de você se desligar do cotidiano. E ao mesmo tempo que você vai se desligando do cotidiano, você vai se conectando com você mesmo. Porque na vida corrida, são muitas demandas, muitos compromissos, muitos prazos, pressões. E no caminho você começa a se reconectar com você mesmo através da dor na batata da perna, do sabor da comida que fica realçado, do olhos nos olhos com os outros peregrinos, da experiência muito mental, mas muito física também. Quando a serra, para subi-la, precisa subir com os músculos, não dá para engatar a marcha 5 e passar por 15 minutos. Então, tem serra que você gasta 2 dias. Então, é uma experiência que te traz a presença com P maiúsculo. E essa presença gera uma escuta interna do quem sou eu, o que eu vim fazer no mundo. Então, foi uma experiência incrível. A minha pesquisa passa por aí. E o canal do YouTube é uma forma de compartilhar experiências, de compartilhar aulas, é uma forma de abrir a sala de aula para a sociedade e para o mundo. Eu acho esse um caminho desafiante para todos os professores. Todos os educadores, né? Todos os educadores. E assim, o interessante da experiência do Júlio é ver todo esse processo que é pessoal, reflete no profissional, no familiar também. Então, é um conhecer-se constante, porque quem conhece os vídeos do Júlio, que já teve uma experiência, ou que ainda não conhece, pode conhecer também, a maneira como ele descreve as experiências é algo assim fantástico. E claro, dá aquela sensação para quem está assistindo de querer viver também, de você pensar assim, poxa, eu também quero de alguma maneira me planejar para viver uma experiência em que você está imerso em você mesmo, em que você passa a escutar você mesmo. Isso é muito incrível, Júlio, de verdade. Muito incrível. No contato com o outro, com a diferença, você aprende sobre o outro, mas aprende sobre você. Na Nova Zelândia, por exemplo, para mim era um fato dado de que o futebol era o maior esporte jogado no mundo. E lá eles não conhecem futebol quase, eles jogam rugby. E na escola o debate era, eu adolescente, eles adolescentes, era se rugby era mais jogado que futebol. E eu não conseguia explicar para ele que eles viviam numa ilha pequenininha, com menos população que a minha cidade, que é Belo Horizonte, que eu nasci. E era inexplicável. Mas por quê? Porque a pessoa nasce naquele ponto de vista, naquela realidade, né? O mesmo debate com o volante do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, quando você encontra o outro e a diferença, é uma oportunidade incrível de você olhar para você mesmo, quem sou eu. Por exemplo, até o intercâmbio na Nova Zelândia eu só ouvia música em inglês, rock, basicamente música em inglês. Eu voltei apaixonado pelo Brasil, porque eu me apaixonei pela Nova Zelândia, me tornei um pouquinho de lá, mas voltei mais apaixonado pelo Brasil, porque esse sou eu, o Brasil sou eu, também sou bonito, minha cultura também é bonita. Então a oportunidade de fazer uma imersão fora é uma oportunidade incrível de conhecer sobre o outro, mas de conhecer sobre você mesmo. Sim, com certeza, exato. E assim, Júlio, a sua experiência na Espanha durou quanto tempo? Na Espanha foi 1 ano. 1 ano. Durante esse 1 ano, como ficou seu contato com os seus colegas aqui no Brasil, com os seus familiares? Foi um período em que você se isolou com a sua família? Como que ficou essa questão da saudade mesmo e
do tempo, né? Porque são outros horários na Espanha, os fusos. Claro. Como que você lidou com a... Assim, por um lado, é relativamente fácil você ter passagem de ida e passagem de volta. Porque você sempre planeja a sua motivação, a sua expectativa pro dia da volta. Então, o 20 de dezembro era um dia que estava garantido que eu ia voltar, né? Então, a saudade não bateu muito nesse sentido, porque eu sabia que era uma imersão, que era um período muito especial e que eu ia voltar 20 de dezembro. Mas, claro, a comida é muito diferente. Lá muito boa, mas o nosso tempero que a gente está acostumado, por mais que a gente tentasse fazer em casa. A família, os amigos. Então, hoje em dia, com a tecnologia, isso facilita muito, né? Por exemplo, no meu grupo de pesquisa aqui, que eu participei há alguns anos, durante o doutorado, o contato era intenso, né? Seja pelo WhatsApp, por vídeo, participei em reuniões por Skype. Então, o contato foi intenso. Mas eu priorizei a imersão lá, sabe? Eu estava presente lá, eu queria me tornar, como eu diria a eles, eu queria me tornar um pouquinho espanhol. Um ano das minhas células seriam espanhóis. Então eu fiz o máximo para me dedicar à língua, que é o maior respeito que você pode ter pelo país, é falar a língua deles bem. Eu me dediquei ao máximo à minha pesquisa e à universidade, aprendi muito. Aprendi muito com as aulas da professora, com as visitas técnicas, com o estilo, com a relação entre aluno e professor, que lá é bem diferente. Aprendi muito também fazendo as viagens lá, a gente programou algumas pequenas viagens além do Caminho de Santiago, sempre Espanha. A gente, mesmo com a possibilidade de ir em outros países, a gente queria conhecer a Espanha, que é um país tão rico. Mas na universidade foi um aprendizado muito grande, porque eles têm pessoas de vários lugares do mundo, ao mesmo tempo eles têm uma visão muito ampliada. Eu estive na Faculdade de Educação da Universidade da Corunha, então tem professores incríveis lá, né? Do meio para frente eu disse, eu quero trabalhar, estou morrendo de saudade de sala de aula e quero trabalhar. Aí a professora, eu pude dar aula na graduação, dei 2 ou 3 aulas, dei uma aula no mestrado. E depois veio uma surpresa, que eu ia participar de um evento lá e o palestrante que ia vir de Portugal não pôde ir, eles me chamaram, ainda ganhei 200 eurinhos lá, fiquei super feliz. E falei de cidadania planetária e diversidade cultural, da importância que é a gente aceitar o outro, aceitar o diferente, nesse processo de formação de uma cidadania planetária. E por falar em cidadania planetária, o Júlio tem um vídeo muito interessante no canal dele chamado O que é Sustentabilidade, e ele vai muito além daquele conceito de preservação, de plantar árvore, de reciclar lixo. Ele problematiza, questiona, dá uma visão assim bem holística, e isso é muito legal mesmo, porque daí a gente acaba tendo uma outra percepção de algo que a gente ouve falar o tempo todo, mas que poucas pessoas praticam ou não dão a devida importância, sabe? Isso é muito, muito interessante mesmo. Muito bom, Júlio, muito bom mesmo. E eu gostaria muito, Júlio, que agora nesse momento nosso do final do café, você falasse um pouco do que ficou para você essa experiência enquanto professor e agora para os seus alunos, que também convivem contigo, participam das aulas. Que impacto ou que ressonâncias esse trabalho de doutorado, essa sua experiência na Espanha ficou em você? Rapidamente, eu estudei quando era criança numa escola construtivista. Eu fui completamente apaixonado, era tudo em roda, a gente amava os professores, a gente amava ir para aula. Eu acho que foi minha principal formação em educação, foi aí. E aí depois eu me descobri educador, mas fiz a minha formação em turismo, que é uma profissão que eu amo, mestrado em meio ambiente. Quando eu cheguei no doutorado, falei, cheguei em casa, na educação, porque é minha profissão. Então, a experiência lá, ela me reforçou essa vocação para a educação. Ao mesmo tempo, eu aprendi um outro olhar sobre a educação, que é a educação europeia, com escolas diferentes, com escolas, por um lado, mais bem preparadas, professores bem pagos, mas por outro, com a mesma dificuldade que nós temos aqui de repetir um modelo um pouco antigo, de ter uma educação do conteudismo, da memorização, de um aluno olhando na nuca do outro, da competição, sentado em fila, falando muito de mercado de trabalho e pouco da sua relação com o social, sua relação
com você mesmo. Então, assim, eu me sinto, reforçou essa vocação de educador e eu me sinto cada vez mais livre, mais confiante para subverter a sala de aula, para não fazer o comum, no sentido de chegar e pegar 100% da carga horária e falar 80% das aulas. Eu falo 20%, nas outras eu coloco os alunos para pensar, para debater, pensar em roda, produzir vídeos. Produzir vídeo é uma ótima forma de aprendizado, porque você tem que se preparar, você tem que colocar sua cara no vídeo, você tem uma responsabilidade. O que vai dizer, para quem vai dizer. Exatamente. Também de fazer o projeto de meditação, que é um olhar para dentro, que os alunos gostam muito e fazem eles crescer muito em termos de quem sou eu, de inteligência emocional, de criatividade, de talentos, de inteligências múltiplas, né? Então, a experiência reforçou essa vocação e me fez ganhar confiança para ser criativo em sala de aula. Nem sempre eu consigo, cometo muitos erros. A sala de aula é um ambiente difícil porque envolve 30 universos diferentes, o meu e cada uma das pessoas. Então, é sempre difícil, cometo erros como todos os outros professores, mas me sinto livre para tentar contribuir na construção de uma sala de aula do século XXI. Inclusive através dos vídeos, que dá essa porosidade com a sociedade, que dá essa comunicação mais fluida. Nós vamos colocar logo abaixo do vídeo o canal do Júlio, para que vocês também possam acompanhar as publicações que ele faz. Eu acompanho sempre e sempre tenho assim, um prazer de sempre ver quando tem aquele tempo para poder ouvir com calma, porque muito do que ele diz inspira não só quem é professor, mas quem é aluno também, viu? Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui, de verdade, é um prazer imenso conversar com você. Eu conheço o Júlio já tem um tempo no Campus Cuiabá e poder entrevistar ele aqui é uma satisfação imensa e a gente agradece muito, viu? Eu que agradeço, parabenizo o trabalho de vocês aqui nas relações internacionais, é muito importante para a formação dos nossos alunos e parabenizo o seu trabalho que está tendo essa coragem, essa inovação de ampliar esses conhecimentos para toda a nossa rede e para todos os estudantes. Muito obrigado e parabéns. E aqui a gente encerra mais uma edição do Café Internacional na DSRI. A gente se vê pelas redes sociais. E, por enquanto, um abraço e até mais. Tchau, tchau.